Ação. Vou compartilhar aqui com vocês o slide. Deixa eu pegar ele aqui. Bom, hoje nós vamos falar na unidade 1 já, né, ainda. Ainda nós estamos na introdução ao estudo da cosmetologia e dos recipientes cosméticos e perfumes. Hoje nós vamos falar dos aspectos técnicos da legislação em cosmetologia e de alguns recipientes, né? Então nós vamos fazer aí um começo de como começam as formulações, né? De como que a gente pode trabalhar para registrar uma fórmula e para colocar ela para ser comercializada aí no mercado brasileiro. Tá? Bom, a gente volta na nossa situação problema, né? Que uma indústria de cosméticos está aí contratando recém-formados para responsável técnico de linha de produção. Tá? O processo seletivo segue em duas etapas. A primeira é uma avaliação teórica sobre história, conceitos, regulação de cosmetologia, os aspectos técnicos da legislação em cosmetologia e recipientes, que é basicamente isso que a gente vai estudar hoje, o básico da cosmetologia, né? Então, as empresas fazem esses processos seletivos para saber se a pessoa que vai ser contratada sabe pelo menos o básico naquilo que ela vai trabalhar. Segundo, uma prova prática que vai abordar o preparo de perfumes e sua caracterização olfativa. Então, hoje também a gente vai começar a falar dessa parte de perfumes, né, dessa caracterização olfativa dos perfumes. Então, vamos lá. A Flávia, que é a nossa aluna que a gente está seguindo aí depois de formada, né, recém-formada, estudou então os principais conceitos e deve se dedicar aos aspectos técnicos da legislação e dos recipientes. E ela levantou algumas questões para a gente debater aqui na aula. Tá? Quais são os espessantes cosméticos? Por que que existem espessantes que engrossam, né, ou seja, deixam as formulações mais grossas, espessas? Quais são as propriedades dos recipientes cosméticos? Será que realmente eles são tão neutros assim, inertes? Né? Qual é a composição dos perfumes e das essências? E quais são os métodos de obtenção dessas essências? Então a gente vai começar falando aí dos espessantes, algumas definições de cosmetologia. A gente começa falando dos espessantes hidrofílicos, que são matérias-primas de origem natural. Podem ser também biotecnológicas ou sintéticas. Então elas podem ter essas três origens diferentes. Né? Lembrando que as biotecnológicas são aquelas obtidas por processamento de enzimas modificadas, né, ou de organismos geneticamente modificados, que se utiliza da biotecnologia para produzir esses espessantes. Tá? A origem natural são aqueles vegetais e sintéticas são os artificiais. Elas aumentam de volume na presença de água, que gera viscosidade ao meio. Então, nessas substâncias, elas se envolvem com a molécula de água e tornam o produto mais viscoso, o volume aumentado. Né? Então, espessa os produtos. E aí geram produtos na forma de gel. Geralmente, os géis são formados por cadeias grandes de polímeros, né? E esses polímeros são como se fossem molas. Né? E dentro dessas molas entram as moléculas de água. Quanto mais água entra, mais essa mola estica. Então, a rede de polímeros, quando ela está com bastante água, ela deixa a água bem viscosa, que forma aí o que nós chamamos de gel. A gente tem alguns exemplos de espessantes, como gomas, alginatos, derivados de celulose, as argilas, o dióxido de silício, o agar, a dextrina, a gelatina, o óxido de propileno, pectina, polaxamer e também as resinas sintéticas. Né? Nós temos aí vários espessantes hidrofílicos. Temos também os tensoativos, né, que vão diminuir ou alterar um pouco a tensão superficial de um sistema. Esses produtos têm uma estrutura molecular com grupos hidrofílicos, que são importantes para a solubilidade de água, e os lipofílicos, que são determinantes para a tendência de concentração nas extremidades, utilizados em cosméticos com espuma, detergente e emulsões. Então, é como se eles tivessem duas mãos, uma mão que pega ali
na polaridade da água, ou seja, das moléculas que têm uma polaridade aquosa, e a outra mão que segura ali nas propriedades oleosas ou lipofílicas de gordura. A gente sabe que água e gordura não se misturam, água e óleo não se misturam. Então a gente precisa desse tensoativo para fazer aí a união dessas moléculas, tá? Formando micelas que vão gerar espuma, detergência ou emulsões. Tá? Então a gente tem os tensoativos que diminuem essa tensão, né? A gente fala como se a água brigasse com o óleo, eles não se misturam. Então existe uma tensão ali entre os dois. O tensoativo vem, quebra essa tensão e forma uma micela que pode gerar espuma, detergência ou emulsão. Eles apresentam molhabilidade, que é uma habilidade do líquido em manter-se conectado a uma superfície sólida, e facilitam a dissolução, formando aí um efeito membrana na formulação. Bom, outro recipiente ou outro produto utilizado na cosmetologia são os conservantes. Esses vão evitar a contaminação da matéria-prima que é empregada na fabricação dos cosméticos. Lembrando que a maior parte dos cosméticos é formada de água. Então, a água ele é um ótimo veículo para a contaminação microbiológica. Então, a gente precisa de produtos que possam conservar a estabilidade dessas soluções, né, desses produtos cosméticos. Então, pode-se usar conservantes tanto antimicrobianos e também antioxidantes. Então, quando a gente fala de conservantes, a gente tem que pensar, isso daqui vai conservar contra a ação de micro-organismos ou será que vai conservar contra a ação da oxidação do oxigênio no ar que pode estragar o produto? Tá? Para contaminação microbianas, né, elas acontecem por bactérias, fungos e bolores, e as matérias-primas, por serem à base de água, favorecem o crescimento desses micro-organismos. A água é uma das fontes mais comuns de contaminação. Então a água ela tem que ser muito bem tratada, muito bem limpa, muito bem pura, mas a água pura mesmo, ela favorece que esses micro-organismos cresçam. Então a gente precisa colocar esses conservantes para evitar essa contaminação e que os produtos não percam ou que não criem toxinas que sejam nocivas aos consumidores. Então, esse conservante antimicrobiano deve ser eficiente, solúvel em água, não ter cheiro nem cor, não ser tóxico e apresente resultado em baixas concentrações. O interessante do antimicrobiano é que ele é um antibiótico, né? É algo que vai acabar com a vida de um micro-organismo, né? Antimicrobiano, tá? Só que ele tem que ter um poder tóxico para a bactéria, para o fungo ou para o bolor, mas não pode ser tóxico para o ser humano. Então a gente tem que ter essa balança. E isso vai muito na concentração que você usa desse conservante, né? Então ele tem que ser usado aí em baixa concentração para que não prejudique a vida da pessoa que está utilizando, sim, a do micro-organismo. Os conservantes antioxidantes, eles inibem a oxidação de matérias-primas orgânicas, como óleos vegetais, gorduras animais e vegetais, vitaminas, corantes e tensoativos. Tá? Quando a gente pensa em oxidação em cosmetologia, eu quero que vocês lembrem, por exemplo, de quando vocês cortam uma maçã ou mordem uma maçã e deixam ela exposto no ar. O que acontece? Ela vai alterando de cor, vai ficando marrom. Aquilo dali é a oxidação da maçã, né, de uma matéria orgânica. E as matérias orgânicas são altamente oxidáveis, tá? Além dessas daqui, como os óleos vegetais, gorduras, né? Gordura, quando oxida, forma aquele ranço, a gente chama de ranço, né? A rancificação oxidativa. É, as gorduras vegetais e animais. As vitaminas têm um alto poder de oxidação, né? Elas podem ser até utilizadas como antioxidantes, porque elas são bastante oxidativas. Corantes, né? Cores e tensoativos também. Maior dificuldade para se conter o processo oxidativo apresenta na sua velocidade de reação em cadeia. Então, quando ele começa a acontecer, é como se fosse uma carreirinha de dominó, vai um atrás do outro e acontece no produto inteiro de forma muito rápida. Então, a gente tem que colocar primeiro o conservante e depois a matéria-prima. Que se você colocar a matéria-prima, é perigoso você ter o processo de oxidação e aí depois não adianta pôr o conservante ou o antioxidante, porque o processo já vai ter ocorrido. Tá? E aqui a gente completa, né, falando isso, as moléculas que ficam oxidadas, elas não voltam ao estado inicial, então a gente só pode retardar a oxidação. Antioxidantes podem ser naturais, como a vitamina E, ou sintéticos.
criados para serem mais econômicos que os naturais, como, por exemplo, o metabisulfito de sódio. Vou só olhar aqui na nossa turma. Parece que mais pessoas entraram. Oi, pessoal, atrasaram um pouquinho, né? Tudo bem? O link agora é pelo Ava, tá? Não vai vir link da Dayana para vocês, não é o link da semana passada, é o link do Ava. A aula já está sendo gravada, comecei agora, tem uns 4 ou 5 slides, então depois quem quiser ver o comecinho, a gente está falando aí de definições em cosmetologia, os primeiros recipientes, o que a gente utiliza em cosmetologia como produto, né, como matéria-prima na produção aí de produtos cosméticos, tá bom? Sejam todos bem-vindos. A gente está falando aqui de conservantes, antimicrobianos e antioxidantes, né? Agora a gente fala um pouquinho dos sequestrantes, né? Tem um nome também conhecido, que são quelantes, tá? Esses produtos, eles fazem um processo bem interessante, né? Eles encontram aí as moléculas que são indesejáveis, como por exemplo íons de cálcio e magnésio, tá? Esses íons, eles quando encontrar em contato com alguns produtos, eles formam resíduos, né? Então eles formam aí precipitações muito facilmente. Então se você tem uma água ou algum outro produto que tem muito cálcio e magnésio, se isso precipita, o seu cosmético vai ficar com aquele aspecto arenoso, como se fosse uma pequena areinha que dá uma impressão de que o produto está estragado. Então quando você usa o sequestrante, que é o quelante, né, ele vai englobar essas moléculas de cálcio, de magnésio, preferencialmente, né, ele vai fazer um processo de quelação, ou seja, ele isola essas moléculas, evitando que elas formem essa precipitação. Então, os sequestrantes eles fazem isso, eles atuam com esse mecanismo quelante, fecham as moléculas, isolam ela do seu produto e impede que elas precipitem depois, tá? Temos os corantes, né? Todo mundo aqui eu acho que já sabe o que é um corante, né? Mas tecnicamente são usados em cosméticos para colorir polímeros. São estáveis em alta temperatura, nenhum corante é feito aí para você colocar à luz do sol e ele vai se degradar à luz solar ou qualquer temperatura alta, você quebra o efeito corante, né, da molécula de cor. Tem como função melhorar o aspecto visual do produto e são utilizados em maquiagens e esmaltes com efeito decorativo. Podem ser solúveis em água, e a gente tem os corantes hidrossolúveis, ou os oleosos, que são os corantes lipossolúveis, né? A gente tem esses dois tipos de corantes. São usados em produtos que não tenham uma cobertura colorida, como um creme hidratante. Se você faz um produto cosmético e não coloca corante, geralmente a cor dele vai ser branco ou algum amarelo opaco. Então você coloca o corante para dar uma suavizada, uma melhorada ali na cor do produto. E é interessante que a cor do produto tem que combinar com o cheiro. Por exemplo, se você coloca um sabonete de erva doce, tá? Você tem que colocar uma cor dele que pareça assim, uma cognição do cliente, tenha aquele link da cor com o cheiro, né? Um erva doce seria um sabonete para as mãos verde, por exemplo, né? Você tem muito disso no mercado, né? Você associar a cor do produto com o cheiro que ele tem. Então pode apresentar características de transparência, como perfumes, shampoos e esmaltes, né? Você pode colocar ali um corante apenas para dar um brilho, né? O efeito perolado do corante. Quando o produto mostra opacidade, está decorrente da mistura do corante com outra substância. E você tem aquele efeito mate, que é o fosco, que você não tem um brilho muito ostensivo do produto. Você tem um brilho fosco, né, desse produto. Eles têm sensibilidade à radiação ultravioleta, necessitando assim da utilização de filtro para conservar sua cor original. Então, muitos produtos, por exemplo, o esmalte fala esmalte com filtro solar. Muitas vezes o filtro solar não é para proteger a sua unha, e sim para proteger o corante do esmalte. Né? Existe um filtro solar para proteger a radiação ultravioleta, mas para aquelas moléculas de cor do esmalte não percam a sua coloração por causa da radiação ultravioleta. Então o corante ele precisa de um filtro solar para conservar sua cor original. Né? É igual aquelas revistas que ficam muito tempo na exposição da banca e elas vão ficando clarinhas, clarinhas, clarinhas. Por quê? Porque o corante ele vai se decompondo
na luz do sol, né? Eles criam um aspecto que eles chamam de sun fade, ou seja, perdeu a coloração da revista ou de qualquer outra coisa que ficou exposto à luz do sol e começa a ficar esbranquiçado, porque o corante ele tem esses problemas, tá? Então, aqui algumas perguntas que eu acho que a gente pode responder diretamente, né? Quais são os cosméticos que apresentam maior quantidade de corante? A gente tem aí cosméticos onde o princípio ativo é o corante, né? Que seria, por exemplo, as maquiagens, tá? Batons, né? A blush, produtos aí para passar no rosto, delineador de olhos. A gente tem que o pigmento seria o produto principal. O esmalte, por exemplo, o principal do esmalte é a coloração. Então, o corante ali tem que estar em uma quantidade muito exagerada mesmo para colocar a unha na cor daquela cor que a pessoa precisa, né? Quais são os riscos do excesso de corante em um cosmético? Os corantes são moléculas altamente imunogênicas, ou seja, elas provocam reações no seu sistema imunológico, né? Elas são moléculas pequenas, tá? Quando eu fiz o mestrado, por exemplo, em tatuagem, a tatuagem é a inserção de corante direto na pele. O corante vermelho seria o corante mais imunogênico que a gente tem, né? Ele tem aquela característica de provocar queloide, de provocar como se fosse uma queimadura que o seu sistema imunológico reconhece ele como um agressivo ao sistema imunológico. Então, o corante ele tem isso, né? Dependendo da pessoa que é alérgica a corante, ela não suporta isso nem em alimento, tá? Ela passa mal com algum corante, pode passar mal com cápsula colorida, com coloração de medicamento e coloração também de produtos cosméticos. Às vezes a pessoa precisa comprar um produto que é totalmente hipoalergênico, que ele não vai provocar alergias, então ele tem uma quantidade reduzida ou não tem corantes, e uma quantidade reduzida ou não tem perfumes também, que pode provocar alergia. Então a gente evita esses problemas, né? Tá aí a pergunta como a gente pode evitar esse problema, dosando corretamente o corante na formulação, tá? E o corante geralmente é assim, como a gente está vendo aqui na figura, são pós coloridos, tá? Que dão essas entonações. Geralmente óxidos de ferros, né, e são bastante utilizados, né, óxidos de metais são utilizados na fabricação de cores. Aqui a gente tem uma lista de corantes permitidos para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que está disponível no site da Anvisa. Só entrar nesse link aí, né, que tem a resolução 79 de 2000, que tem esses produtos que são permitidos e as quantidades desses produtos nos cosméticos. Bom, a gente chega agora nas composições aromáticas, também chamadas de fragrâncias, tá? Muita gente fala errado, fala fragrância, fragância, tá? O jeito certo é falar com dois R's aqui, ó, fragrância, tá? Então, anotem aí que a gente vai falar corretamente a partir de hoje, fragrância. Então, elas devem ser testadas com relação à compatibilidade e estabilidade na fórmula. As fragrâncias, elas são altamente reativas, que são produtos aromáticos, né? Quem já estudou química sabe o que é um anel aromático, que é aquele anel redondinho, aquele hexágono que tem uma bolinha no meio. Então, composições aromáticas, elas têm aquele anel que pode provocar várias reações em vários tipos de outras moléculas, né? Então, a gente tem que testar com relação à compatibilidade desse perfume na fórmula. Tá? A maioria dos cosméticos faz um uso de um odorizante, né? Isso tem razão porque as matérias-primas da formulação, desculpem, não tem um cheiro agradável ao consumidor final. Portanto, ele é usado para se conseguir um odor mais aceitável. As formulações cosméticas, né, quando elas são preparadas e não tem esse odorizante, o cheiro mais comum é aquele cheiro de cera, aquele cheiro de vela, né, aquele cheiro de coisa que às vezes tem um odor parecido com ranço, né, das manteigas e dos óleos para deixar a pele mais emoliente. Então, o cheiro do cosmético sem a fragrância não é bom. Ou não agrada a maioria das pessoas. No meu caso, por exemplo, que já trabalhei muito tempo com formulação cosmética, eu acho até interessante alguns cheiros até agradáveis, mas eu entendo o cheiro daquele produto. Se você entrega aquilo para o consumidor final sem a fragrância, o consumidor final não vai aceitar, não vai ser muito
utilizável, né? Então é sempre bom a gente colocar um cheirinho, né? Quando eu trabalhava em manipulação, tinha um farmacêutico que falava: Paulo, coloca aí umas gotinhas de lavandinha no produto. Eu colocava lavanda, só que eu gostava de colocar a lavanda junto com a baunilha, que dá um cheiro um pouco mais requintado do que só a lavanda, né? A lavanda pura, se você pega o perfume lavanda pura e coloca no cosmético pro rosto, parece que ele está passando produto de banheiro, né? Sanitizante de banheiro na cara, né? Então, a lavanda, você tem que colocar uma mistura nela, assim, pelo menos na minha percepção, para ela ter um odor um pouco mais refinado, um pouco mais, mais tirar aquele cheiro de banheiro da lavanda, né? Você pode misturar, por exemplo, uma baunilha nela ou algum outro perfume mais neutro, mas sempre em quantidades mínimas, né? Na cosmetologia a gente tem que o menos é mais. Então, se você faz uma formulação cosmética, né, tente não colocar fragrância demais, né? Fragrância demais, ela causa irritação, ela causa alergia. E se o seu cliente reclamar, no caso, se você for de uma farmácia de manipulação, falar que o cheiro está fraco, tem como você aumentar o cheiro, tem como você aumentar a cor. Mas se tiver demais, você falar assim, não, o cheiro disso daqui está muito forte, aí você vai ter que jogar a formulação fora, porque não tem como você tirar o cheiro da formulação, certo? Bom, falamos agora de recipientes cosméticos, né, que são bem parecidos com os recipientes farmacêuticos de medicamentos, tá? E esses produtos cosméticos são feitos a partir de matérias-primas divididas em ativos, aditivos, produtos de correção ou de ajustamento e recipientes ou veículos. Então a gente tem que os recipientes têm essas classes que permeiam aí os recipientes, né? Você não pode chamar de inerte. A gente chama às vezes, e vai ter algumas vezes no texto que a gente vai chamar de inerte, a gente tem que ter na cabeça que o inerte não é porque ele não precisa estar ali. A gente fala inerte com relação a alguma coisa. Por exemplo, ele é inerte com relação ao ativo, tá? Então ele não destrói o ativo, ele é inerte com relação ao ativo, mas ele precisa estar na formulação porque ele tem a função, por exemplo, de veículo. Tá? Se não tiver na formulação, você não tem o veículo da formulação e você precisa daquele produto. Ele é inerte, mas ele é necessário. Nos cosméticos, o ativo vai variar de produto para produto. Por exemplo, os ativos dos perfumes são as essências. No caso dos esmaltes, o ativo é a pigmentação ou corante. Então, aqui não é igual ao medicamento, que a gente tem um princípio ativo que vai atuar numa doença específica ou num sintoma específico, né? O ativo no medicamento é bem claro. Aqui não, a gente vai depender qual produto que eu estou fazendo, né? Por exemplo, um shampoo. Tá? A gente tem que o ativo é o tenso ativo, ou seja, o detergente. O corante, ele é um aditivo, um produto de correção para deixar a cor do produto mais bonita, mas ele não é o ativo do produto. Né? A gente não quer que o shampoo seja um colorante de cabelo. Alguns shampoos são e tem o corante como ativo. Então a gente depende do que a gente vai fazer com cosmético, aquilo produto vai ser o ativo ou vai ser aditivo ou produto de correção ou recipiente. Tá? Definindo, ativo é aquela substância química, sintética ou natural que tem como função a ação efetiva desejada do produto, ou seja, é aquela matéria-prima que vai provocar o efeito que a gente quer. Os aditivos são os complementares, têm a função de aumentar a durabilidade ou algum efeito de coloração. Tá? Os produtos de correção ou ajustamento são aqueles para ajeitar a fórmula, para dar parâmetros desejados, como, por exemplo, o ajuste de pH, a viscosidade ou a estabilidade da formulação. E os recipientes são substâncias que não são nem ativos na fórmula, têm segurança verificada e são fundamentais para preparar os cosméticos, que dão um efeito aí de veículo, de deixar a fórmula mais grossa, de deixar a fórmula viável. Então são os recipientes. Tá? Como são substâncias não ativas, apesar disso, eles não podem ser considerados totalmente inertes. Tem uma função, em conjunto com o ativo, de alcançar as características desejáveis na formulação. Se você acha que um produto tem uma matéria-prima totalmente inerte, que não tem efeito algum e não serve para nada, a gente tem que tirar isso da formulação. Tá? Então a formulação ela é pensada, tá, para que todos os produtos trabalhem juntos, todas as matérias-primas trabalhem junto,
para alcançar o efeito desejado. Então, além de funcionar como transporte para o princípio ativo, também completam a massa e o volume da formulação, deixando o produto mais agradável ao consumidor e para facilitar o uso, etc, etc. Aqui a gente tem uma definição do Conselho Internacional de Recipientes Farmacêuticos, que fala que qualquer substância com segurança devidamente comprovada, diferente do fármaco ou do profármaco ativo, isso dentro dos medicamentos, lógico, que é incluída na fórmula farmacêutica apresentando as seguintes características: ajudar na preparação do medicamento, melhorar a estabilidade do fármaco, ajudando também na aceitabilidade final do produto, melhorar qualquer outra característica do produto, quer seja no uso ou no armazenamento. Essa é a definição correta do que é recipiente. A gente não vai falar assim, responda na prova o que é recipiente. Ah, é o inerte. Não, ele não é o inerte, ele é tudo isso daqui e às vezes um pouco mais, né? Às vezes ele é uma das coisas principais para que aquele produto exista. Né? Recipiente é tudo isso. Então a definição de recipiente como sendo um composto inerte, ela não é atualmente uma boa definição, porque a gente tem no mercado mais de 100 substâncias utilizadas como recipientes. E a gente tem uma evolução dos recipientes, que foi motivada pelo desenvolvimento de novas técnicas, máquinas e formulações. A gente tem uma fábrica, quando a gente pensa na fábrica, nas operações unitárias que ocorrem dentro de uma fábrica, né, ou seja, as várias máquinas que ocorrem dentro de uma fábrica, para que todo aquele processo de deslize, né, esteja preparado com fluidez, a gente precisa de recipientes que possam dar essa fluidez ao processo, que não engarranche nas máquinas, que não cause contaminação exagerada. Então, tudo isso é pensado também no processo produtivo. E aí precisou de evoluir os recipientes para que melhorasse esses processos produtivos também. Os recipientes apresentam geralmente a maior parte da formulação comparada com os ativos. Né? A gente tem que grande parte dos medicamentos também e dos cosméticos são formados de recipientes. Né? O princípio ativo é miligramas, é pouca coisa, é moderado, ou seja, o ativo mesmo é bem menor do que o total do recipiente. Né? Em cosmético, especialmente, a maior parte dos cosméticos, né, e grande maioria dos cosméticos tem sua maior porção feita de água. Né? Boa parte dos cosméticos é feita com água. A gente tem até alguns produtos, isso acontece muito nos sanitizantes, em que ele vem mais concentrado e você chega em casa e você dilui ele com mais água para ele chegar no ponto ideal. Isso acontece muito com sanitizante, como por exemplo sabão líquido, né? Sabão de lavar roupa líquido, como é que fala? Amaciante de roupa vem mais concentrado, né? Você vai e faz uma diluição daquele potinho para 3 litros ou mais. Então, isso acontece também com os cosméticos, né? Eles precisam ser diluídos em água, a maior parte deles é água. Bom, as características de cada recipiente devem ser avaliadas, então, com a combinação dos ativos. Se isso não for considerado, a combinação final dos dois pode gerar uma estabilidade na fórmula. A gente tem que saber se eles vão reagir quando estiverem juntos. Para isso que a gente faz um piloto, né? A gente vai ver ainda hoje como que a gente produz um cosmético e como a gente testa essa parte de compatibilidade de produtos na fórmula, tá? Idealmente, um recipiente deve ser não tóxico, ele deve ser inerte com relação ao ativo e compatível com o ativo na formulação. Ele não deve ter cor, ter um bom escoamento, ter várias fontes, facilidade de armazenamento e ter um comportamento repetitivo. Se você vai colocar isso numa linha de produção de fábrica, é complicado você ter cada lote fabricado daquele recipiente ter um comportamento diferente. Então ele tem que ser efetivo aos propósitos trazidos na fórmula. Né? Então a gente tem aí as definições de um cosmético, de um recipiente ideal. Tá? Temos então os diluentes, né, as funções dos recipientes, nós começamos falando dos diluentes, que são adicionados ao pó para a fabricação de comprimidos, também utilizados para oferecer fluxo e compressão na etapa de produção. Eles podem ser solúveis, insolúveis ou mistos. A gente tem como exemplos a lactose, o fosfato de cálcio, o amido, o óxido de magnésio e o talco. Os conservantes, já falamos deles hoje, né, utilizados para prevenção do aparecimento de micro-organismos, fungos e bactérias, tem como os exemplos os antibacterianos, como o álcool benzílico, o fenol e o cloreto de benzalcônio.
Alguns exemplos de antifúngico: o ácido benzoico, o propionato de sódio e o propilparabeno. E tem também os antioxidantes mais à frente, né? Corantes, flavorizantes e aromatizantes são diferentes, tá? Então, pelo nome a gente sabe, corante, ou seja, para dar cor. Flavorizantes, eles vêm do inglês flavor, que significa sabor, ou saborizantes, né? Flavorizantes é para dar sabor. E aromatizantes para dar cheiro, aroma. Então, são 3 tipos diferentes de produtos, tá? Os corantes são utilizados para correção de cor, juntamente com aromatizantes e flavorizantes, para corrigir odor e sabor desagradável. A gente tem como exemplo baunilha, xarope de canela, café, uva, mentol e óleo de anis. Temos também os veículos, que são preparações incorporadas aos ativos, como, por exemplo, os xaropes simples, glicerina e água, e os solventes, que são substâncias que podem ser aquosas ou não, utilizadas para dissolver outra substância na solução. Como exemplo, nós temos o álcool, os óleos vegetais e a própria água purificada, que é o solvente universal, né? Tem uma polaridade muito boa e dissolve muitas coisas. Temos os absorventes, né? Aqueles produtos que têm a função de absorver água ou facilitar a fixação de substâncias voláteis, como as essências, e a gente tem como exemplo os fosfatos de cálcio, carbonato de magnésio. Os absorventes, eles impedem que essas substâncias tenham uma volatilidade muito alta, né? Isso é muito utilizado em perfumes, porque você quer que aquele perfume ele produza um cheiro, ou seja, ele seja volátil, mas que não saia de uma vez do seu corpo, ele tem que sair aos poucos aquele cheiro. Então a gente usa o absorvente para reter um pouco esse produto mais na pele. Os aglutinantes, compostos utilizados com função de provocar adesão de partículas durante o processo de granulação em fórmulas sólidas. Como exemplo, nós temos a goma arábica, a gelatina e a glicose, que são recipientes também que podem ser utilizados em formulações cosméticas. Temos os desagregantes, compostos utilizados para acelerar a desintegração em fluidos biológicos. Como exemplo, nós temos o amido, o alginato de sódio, a celulose. Os lubrificantes utilizados para evitar a aderência de granulados nas matrizes. Os cápsulas para facilitar o escoamento. A gente tem como exemplo o estearato de cálcio, o talco e os óleos vegetais. Lá na tecnologia farmacêutica, nós vamos falar um pouco mais sobre o estearato e qual a função dele no medicamento, né? Aqui a gente traz ele para cosmético. Os edulcorantes utilizados para adoçar a formulação, a gente tem como exemplo de edulcorante aspartame, o açúcar e a sucralose, que podem ser os adoçantes também, né? Edulcorantes ou adoçantes, que vão deixar a formulação com gosto doce. O açúcar também é um desses. Os umectantes, né, capacidade de reter água, por isso são usados para evitar o ressecamento, principalmente de cremes e pomadas. Como exemplo, nós temos aí a glicerina. E os agentes tamponantes, que vão deixar ou manter o valor do pH da solução, né, loção ou do creme, em caso de adição de substâncias com características de base ou ácido. A gente tem como exemplo de tamponante o fosfato de potássio e o citrato de sódio, né, que vão deixar a solução com valor de pH sempre no mesmo. Bom, aqui a gente termina sobre recipientes e começa a falar um pouquinho de perfumes, né? O que é perfume? Tá? O perfume ele é basicamente um veículo principal, álcool e água. Né? Então, esse veículo do perfume pouco muda, né? Geralmente os perfumes sempre têm um pouco de álcool e água, e os princípios ativos formados por essência e pode ter algum tipo de corante. Então a gente pode ter um perfume que tenha uma cor específica, né? Pode ser colorido também. Essa palavra vem do latim perfumo, que significa pela fumaça, e era usado em atos religiosos nos quais plantas eram queimadas e geravam uma fumaça odorífica, considerada uma homenagem a certas divindades. Então o perfume era usado como, por exemplo, nos incensos, são utilizados até hoje, né? A queima de plantas para se fazer esses atos religiosos, né? Surgiu aí os cheiros e os perfumes. Tá? Aqui a gente tem um processo de fabricação simplificado do perfume, tá? Começa com o álcool, um solubilizante, o fixador e o sequestrante. Tá? Então a gente tem esses 4 primeiros produtos, que são
homogeneizados. Depois, na formulação, é colocado as essências, homogeneizado mais uma vez. Depois é colocado água em adição lenta, homogeneizado mais uma vez. Colocado corante, é feita uma homogeneização e uma maceração, tá? Aqui fala 30 dias, então quanto mais tempo esse produto fica em homogeneização e maceração, mais forte é o perfume. Depois é feita uma filtração e é extraído o perfume, tá? Então, todo esse processo, tá? A gente tem aí um processo simples só de mistura, ou seja, homogeneização. Tá? A gente mistura álcool, solubilizante, fixador e sequestrante, depois a gente mistura essência, água e corante. Deixa isso macerando por maior quantidade de tempo possível. Quanto mais tempo ficar, mais homogêneo vai ficar aquela formulação, mais forte vai ser o perfume, mais forte vai ser a fixação desse perfume. Tá? Segundo Ashker, de 2001, de acordo com o grau de concentração de uma fragrância, a gente tem uma classificação. Nós temos aí o parfum, que é o mais conhecido, né, e é conhecido também como extrato de perfume, mais puro, original e sofisticado, tem uma concentração de 15% até 35% de essência. A gente tem o EDP, que é a água de perfume, ou a eau de parfum, tem de 10 a 18% de essência. O EDT, que é o EAO de toilette, tem de 5 a 10% de essência. O EDC é a eau de cologne, que tem de 3 a 5% de essência. E o EDS é a eau de splash, que tem até 3% de essência. Tá? Traduzindo para o português, nós temos o perfume, a água de perfume, a água de toilette, a água de cologne e a água de splash. Todos eles com concentrações decrescentes, né? Então o perfume seria o mais concentrado, até 35% de essência, né? De 15 até 35. Então a água de perfume, que vai de 10 a 18, ela chega na concentração que às vezes passa a concentração do perfume. Depende muito da essência, depende do fabricante, para definir se é um perfume, se é uma água de perfume, se é uma água de toalete. Aqui no Brasil, nós utilizamos muita água de colônia, né? Seria um dos produtos mais utilizados no Brasil, ou a água de toalete. Poucos produtos no Brasil são considerados água de perfume e pouquíssimos perfumes, porque o nosso clima é muito quente para ter esses produtos, né? Quando a gente tem calor, aumenta a capacidade dos perfumes aí em produzir suas essências, né? Misturado com suor, então não fica nada legal, tá? De classificação olfativa do perfume, nós temos os florais, que são aqueles mais populares, né? É uma mistura de vários aromas de flores em um mesmo perfume. Nós temos os orientais, que são resultantes de uma grande combinação de especiarias indianas, como baunilha, canela, cravo e pimenta, então são perfumes aí mais orientais. Temos os amadeirados, que é uma combinação de várias madeiras que resultam em aromas mais secos e adocicados, como por exemplo nós temos o cedro e o sândalo, né? Perfumes amadeirados. Temos a classificação Chipre, que é uma mistura específica inspirada na ilha grega de Chipre, que tem uma combinação de frutas e flores, ou frutal floral. A couro, lembra o odor característico do couro, fumaça, madeira queimada, por exemplo, bétula isobutilquinolina, que é um produto químico que lembra o odor de couro, cedro, tabaco e mel. Tá? Eu acho muito interessante que a gente vincula as pessoas com os cheiros. Né? Na minha infância mesmo, meu pai fumava muito, né? Ele ainda fuma muito, né? Meu pai fuma muito. E ele usava um perfume com um cheiro que tinha um odor característico de couro e ficava muito bem, combinava muito bem com a fumaça do cigarro, né? Então tinha um cheiro característico, né? Que muitas vezes o cheiro da fumaça do cigarro incomoda as pessoas, mas misturado ao perfume de couro, tá? Me traz lembranças muito boas e eu acho muito interessante o cheiro do cigarro com perfume de couro. É bem algo olfativo que traz memórias interessantes. A lavanda ela tem uma fragrância baseada na refrescância, ou seja, da flor de alfazema, e é bastante presente no Brasil. A gente tem muitas fragrâncias brasileiras que são derivadas da lavanda, porque aqui ela é adequada, o clima aqui é quente. A gente tem, por exemplo, fragrância de algas, a brisa do mar, ozônio e outras, que são fragrâncias muito suaves, que lembram o cheiro de praia, de
de tropical, um cheiro mais suave e refrescante, que é bem um cheiro brasileiro, né, esse perfume lavanda. Temos os perfumes cítricos, que são fragrâncias leves e refrescantes, baseados em cascas de frutas cítricas, como abacaxi, amora, carambola, laranja, kiwi, limão, maçã verde, morango silvestre, pitanga. Tá? Também são comuns no Brasil por causa do efeito de refrescância. E aqui eu coloco uma descoberta que eu fiz, assim, quando eu estava na farmácia de manipulação, né, um farmacêutico me passou, né, o farmacêutico que eu trabalhei, ele trabalhou bastante tempo na farmácia artesanal, né, que me treinou, o Dr. Kesley, ele já foi até professor da Anhanguera, e ele comprou uma vez fragrância de pitanga. Eu perguntei assim, mas para que essa fragrância de pitanga aqui? Eu nunca tinha visto falar de fragrância de pitanga. Aí ele falou, não, os batons brasileiros são produzidos com fragrância de pitanga. Se você prestar atenção no cheiro do batom brasileiro, né, as meninas que têm um batom aí na bolsa, e sentir o aroma, aquele aroma do batom, o cheiro do batom, é aroma de pitanga, né? Então é um cheiro totalmente brasileiro, brasileiríssimo, de uma fruta cítrica que dá esse cheiro cítrico ao batom brasileiro, que é tão comum. E a gente fica assim, não, de onde vem esse cheiro de batom? Essência de pitanga. Bom, falando sobre perfumes e essências, eles são constituídos basicamente de um veículo e os principais ativos formados por essências. Mas o que são essas essências? Elas são substâncias que são extraídas de flores, de madeiras, de frutas, de sementes e de vários outros locais. Então, de onde puder extrair essência, o pessoal está ali ordenhando a essência para ver se consegue um cheiro cada vez melhor. São usadas em vários cosméticos, inclusive e principalmente nos perfumes, tá? E aí a gente traz a química do cheiro para vocês, né? O cheiro, quando a gente sente cheiro, é porque a gente tem uma molécula no ar que alcançou a parte superior do nosso nariz. Ali a gente tem uma membrana olfativa com 20 milhões de células olfativas e mais de 100 milhões de filamentos capilares que distinguem o odor. Tá? Então, quando a gente fala de notas, né, a gente fala assim, não, as notas desse perfume têm um cheiro mais cítrico, mais floral, essas notas são tocadas do piano no seu nariz. Então, é um efeito químico que gera um impulso eletromagnético que vai no seu cérebro. Então não tem como falar assim, esse cheiro é bom, esse cheiro é ruim. Esse cheiro é bom para você, é ruim para você. Então, dependendo da pessoa, aquilo que faz nas células do nariz da pessoa, né, vai misturar com as suas cognições cerebrais e vai dar uma lembrança, uma mistura de lembranças com coisas que aconteceram na sua vida que vai dar a resposta daquele cheiro ser bom ou ruim, tá? Então, o cheiro é algo muito particular. Você achar um perfume bom é muito particular. Por isso que é muito difícil você dar um perfume para uma pessoa que você não conhece, né? Por quê? Você corre o risco de dar um perfume, tá? E essa pessoa não gostar do perfume. Vamos a um exemplo simples. Você chega no seu serviço, tá? Você tem uma chefe que é um enjoo com você, né? Te critica o dia inteiro, né? Enche seu saco e te traz problema, cobra, cobra, cobra e nunca te devolve nada. Você tem um problema com essa pessoa, mas ela é sua chefe, você tem que suportar. E você não aguenta sentir o cheiro do perfume dela. Porque você vincula o cheiro do perfume da pessoa com ela ser chata, porque ela cobra, porque ela é aquilo e não sei o quê. Então você cria esse problema. E alguém vai te dar um presente, te dá o perfume que é o mesmo daquela pessoa que você não gosta. Você vai sentir mal, porque você não vai querer usar o mesmo cheiro daquela pessoa. Então, o cheiro é algo muito particular. Ele envolve sentimento, ele envolve emoção também, tá? Então, quando a gente vai preparar um cosmético, né, a gente tem alguns cheiros que são mais neutros, tá? Que não trazem tantos fervores assim. Então, é sempre bom, quando for possível e quando for necessário, a gente colocar um cheiro sempre mais neutro, mais suave, menor possível, para evitar que a pessoa não sinta agonia com aquela forma ou ranço daquela forma. Né? Para fazer perfume é bem complicado, porque você precisa de ter um cheiro bem proporcional e você vai escolher públicos-alvos para esse perfume.
tá? Então, o perfume você tem que trabalhar no público que você quer atingir, tá? E nem sempre acontece. Muitas vezes você escolhe um público X, a pessoa do grupo Y acha aquilo maravilhoso e compra, né? Então, você tem que saber balancear bem, tá? Então, quando a gente expira essas moléculas odoríferas, ela passa por esses filamentos e proporciona as informações de odores. As informações de cheiro são também memorizadas, e a gente tem uma memória de cheiro, né? Por exemplo, nós estamos aqui e eu posso ativar em vocês a memória de cheiro quando eu falo, por exemplo, cheiro de pão de queijo com café, né? Quem aqui lembra, né? Então, você lembra do cheiro, você associa as coisas, né? Cheiro de chuva, de terra molhada, né? De cheiro de grama, né? Você não consegue pegar, mas você tem uma memória. Então isso fica marcado na pessoa. Então se você tem uma pessoa que marca para o bem ou para o mal, você vai ter um cheiro para o bem ou para o mal também marcado. E aí nós temos métodos de obtenção dessas essências. O primeiro dele, o mais conhecido, o mais tradicional, se chama enfloragem, também conhecido como enfleuragem. Tá? É um método tradicional para obter fragrâncias finas, é utilizado em plantas delicadas que mantêm a fragrância depois de colhidas. Placas untadas com óleo vegetal frio são depositadas em tecidos e posteriormente são colocadas as flores pelo tempo necessário para a absorção das essências. É uma técnica muito delicada e é um processo aí, como se está falando no slide, né? Demorado, trabalhoso, porque algumas flores precisam de semanas para finalizar o procedimento. Então ela fica ali nesse óleo, né? No óleo, vai absorvendo através ali de osmose, né? Vai passando o óleo essencial da flor para o óleo saturado, e esse óleo depois é dissolvido no álcool, e assim o óleo essencial é isolado da gordura. Aqui a gente tem o processo de enfloragem, né? Que o tecido com a gordura vegetal em cima e as pétalas da flor sendo absorvidas ali pelo óleo. Né? Então isso aqui vai absorver todo o perfume das flores. Processo bem artesanal mesmo. Né? Deve ter um cheiro maravilhoso isso daqui. Tá? Segundo processo é a maceração. É usado na extração de essência de flores por meio da imersão em óleo quente, até que as pétalas se rompam e o óleo absorva a essência, que é um processo um pouco mais bruto. Né? Então é um método caro, utilizado em flores que perdem o cheiro após serem colhidas. Então você colheu aquela flor, ela perdeu o cheiro porque a flor ela tem algumas bolsas vegetais e dentro dessa bolsa tem as essências aromáticas. Então, quando você coloca isso no óleo quente, essas bolsas arrebentam e liberam esse cheiro para o óleo. Temos a prensagem. A prensagem já é mais utilizada em frutas cítricas, como limão, laranja e tangerina. Né? Todo mundo já fez prensagem, né? Quando você descasca uma laranja e aperta ela que esguicha, aquilo ali é óleo essencial. As frutas cítricas são ricas em óleo essencial, então pode ser uma prensagem automatizada ou manual. A essência resultante da prensagem é uma essência pura. Temos a destilação a vapor, que é um método idêntico ao de alambique. As plantas que para esse processo devem ter alto teor de óleo aromático são colocadas para ferver aí na água. O vapor passa por uma serpentina refrigerada, depois é condensado e o óleo essencial é coletado. Esse procedimento é usado amplamente por causa da sua eficiência, e essas essências são puras e têm um alto valor comercial. Aqui a gente tem, por exemplo, destilação a vapor, né? Você coloca aqui, ou aqui, né? Que é o alambique, você coloca para ferver na água, e aí vai subindo aqui o óleo essencial, depois ele vai condensando até sair nessa torneirinha aqui, tá? Que é o que acontece aqui, ó. Você coloca a água e vai condensando o vapor que sobe. E aqui vai ficando um resíduo sólido. Depois você pode utilizar. Destilação a vapor seco, nesse processo evita-se a quebra das moléculas dos óleos essenciais, hidrólise, evitando também possíveis reações químicas que possam alterar as substâncias desejadas. Nesse caso, um jato de vapor é aplicado nas plantas, e essas plantas liberam as fragrâncias e partículas de óleos essenciais em forma de vapor. Depois ele é condensado, passando por serpentina, como no método de destilação a vapor. Então você joga aqui só o vapor seco
para liberar essas moléculas de óleo essencial. Destilação fracionada, que é a mesma utilizada para produzir gasolina, né? A gente pega o petróleo bruto e vai destilando ele e liberando frações, né? Aqui a gente tem as frações. Tá? É um procedimento seletivo utilizado para isolar elementos específicos dos óleos. Então apresenta a vantagem de obter um produto com maior pureza de fragrância e solubilidade. Vocês podem ver aqui no destilador que ele tem um termômetro. Tá? Então você aumenta aqui a temperatura, você retira, por exemplo, as substâncias a 20 graus Celsius, tá? E coleta aqui no frasco. Depois você pega, coloca outro frasco, retira substâncias a 50 graus Celsius, a 60, 70, 80, 90, 100, e vai aumentando a temperatura. A cada temperatura você retira uma parte de substância volátil. Então você consegue, de uma planta ou de uma mistura de plantas, obter várias essências de acordo com a temperatura que você está colocando na formulação aqui, no aquecimento aqui, ó. E você consegue obter vários tipos de essências com a destilação fracionada. Temos a extração por solvente, que é um método recomendado para plantas com baixo teor de óleo aromático. A gente tem várias maneiras de extração. E para flor como o jasmim, são utilizados, por exemplo, o éter de petróleo, hexano, metanol ou etanol, em que as flores são mergulhadas. No final do processo, depois da evaporação dos solventes, o resultado é uma cera vegetal, a clorofila e o óleo aromático. Também pode ser usado aí dióxido de carvão, que permite o uso em temperaturas mais baixas desses produtos. Então a gente extrai ela por solvente. Tá? Depois que a gente observa esses processos, né, a gente vê que são processos bem demorados, né, e às vezes caros, a gente entende o preço elevado de algumas essências. Por que alguma essência é tão cara? A gente obter aqui 1 litro de óleo, um frasquinho desse, imagina a quantidade de flor. A gente precisa de toneladas de produtos e de flores para obter um pequeno frasco de essência. Tá? Observando isso, foram criadas as essências sintéticas, né, que além das essências naturais, existem também as sintéticas. Elas são sintetizadas a partir de uma essência isolada ou da combinação delas. Então a gente pega uma planta, extrai o óleo essencial dessa planta, pega aquela molécula, tá, e tenta fazer aquela molécula de forma química. Né? Muitas vezes a gente consegue sintetizar a molécula exata que a planta produz. E por processo químico você consegue litros e litros dessa essência de uma maneira muito mais barata, né, que é a essência sintética. Então, são essências idênticas, porém produzidas de forma química. Então elas podem reproduzir as essências naturais. As vantagens das essências sintéticas é que elas são mais baratas, já que não apresentam o processo demorado e trabalhoso das essências naturais. Bom, por hoje era isso. Tá? Agradeço a atenção de todos. Deixa eu ver se eu terminei aqui a apresentação. Alguma dúvida, pessoal, com relação a recipientes, essências ou fragrâncias? Não, bem tranquilo, professor. Não, Tranquilo, tá né? ótimo. Essa parte da cosmetologia é bem legal de trabalhar, a gente entender como que funciona o produto, né? Como que ele é feito. Eu gosto demais dessa parte da cosmetologia. Professor, tá, Hum, a gente vai ter que fazer relatório a partir da aula de hoje. não, eu vou mandar separadinho, quando tiver que fazer o relatório, daquilo que vocês vão ter que fazer realmente, tá? Então eu vou mandar direitinho no AVA ou no grupo, né? Para vocês, eu mando para representante para vocês me mandarem a resposta. Então vai ser um negócio bem mais tranquilo, né? Não é nada assim, pego de surpresa, não. Vamos Tá. com calma, tá? Vocês aprenderam a entrar no link do AVA, hoje todo mundo demorou para entrar, eu acho que agora vocês sabem que é pelo AVA, né? Aula de segunda-feira. Nas próximas aulas aí da semana, vocês entrem É pelo porque AVA, tem tá alguns bom? alunos que estão sem acesso ainda, Só, professor, por isso. Aí Thaís, demorou a aquele link entrar que por causa disso. só professor, reforçando, todas as aulas a partir de hoje vai ser pelo acesso pelo AVA, a informação que a Dayana me passou. É só que o AVA tem que estar funcionando, né, para as pessoas, né? Porque tá difícil o acesso. Por isso que eu então, eu preciso que peguei me e mandei, sinalizem.
qual não está tendo acesso. Por quê? No caso, para a gente poder tentar solucionar, tá? Não entendi, Thaís. Repete, travou aqui. Eu preciso que me sinalizem quais os abas que não estão tendo acesso, para eu sinalizar com a Dayana. A Bianca já Tá. O justificou o meu eu já dela. te mandei lá, né, para você ver o que que aparece. Só aparece aqui, já não dá acesso nenhum para mim. Não sei se ela aparece de vez em quando para todo mundo, eu acho, mas amanhã o senhor vai estar liberado, segundo a Dayana, tá? Tá bom, então. Muito obrigada. Nas minhas aulas, eu vou sempre mandar o link aí para a representante, a Thaís, né, Thaís? Aí, se você quiser distribuir esse link para as pessoas, pode ficar à vontade. Eu mando o link. Facilita muito, assim. Perfeito. Oi, quem é? Bianca? Apareceu a câmera, depois desapareceu. Tá certo, então, pessoal. Obrigado. Tenham todos uma boa noite. Obrigado pela presença aí dos 11 participantes, né? A gente tem lá 11 pessoas matriculadas. Eu acho que tá todo mundo aqui hoje. Vou até baixar a lista aqui de presença. E é isso. Boa noite, Então, até... professor. Obrigada. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.